Ele tinha redigido o voto, né, e disse que antes da redação final, ele, é, numa demonstração que deve ser nosso espectador aqui, ele viu esse comentário sobre o Boulos, né? E por que ele citou esse comentário? Porque nele a gente realça que nessa atmosfera de violência em que está mergulhada a política, é importante que a democracia assegure a segurança dos candidatos, né? Não dá para você contemporizar com o risco a integridade física dos candidatos. Nós mencionamos, inclusive, o fato de que lá em 2018 o Bolsonaro sofreu uma facada e que o Lula, numa caravana no estado do Paraná, aliás, teve os ônibus da sua caravana atacados a tiros, né? Então, que era relevante que o Boulos, que estava ameaçado de morte, se protegesse. E aí defendemos aqui que era acertada a decisão do PSOL de providenciar para o Boulos, ele que andava num Celtinha e se orgulhava disso, com toda a simbologia que um carro popular representa para um candidato a prefeito, dissemos aqui que fez bem o PSOL em providenciar um carro blindado para o Boulos, né? E o desembargador Falavinha, ao proferir esse voto que isentou o Sérgio Moro no pedido de cassação do seu mandato de senador, ele cita as despesas de campanha, de pré-campanha, e exclui algumas despesas que tinham sido consideradas, inclusive, no parecer do Ministério Público, entre elas as despesas de segurança. Por isso ele fez menção ao episódio do Moro, fez menção ao caso do Lula, que teve os ônibus atacados lá em 2018, fez menção também à facada no Bolsonaro, né? E aí citou esse vídeo que a gente divulgou aqui, esse comentário que a gente fez, né? Agora, o voto dele foi muito além disso, né? Isso foi um detalhe, porque ele refez as contas do Ministério Público para diminuir a contabilidade dos chamados gastos irregulares realizados na pré-campanha, né? O Ministério Público tinha orçado as despesas do Sérgio Moro na fase da pré-campanha em R$ 2 milhões e tinha opinado que ele deveria ser cassado e o mandato dele devia ser cassado e ele deveria ser declarado inelegível por 8 anos, porque isso desequilibrou a disputa no Paraná. O que fez o juiz Falavinha? Ele disse que não se deve considerar como despesa de pré-campanha na campanha de senador no Paraná todas as despesas feitas quando o Moro ainda era candidato à presidência da República, quando disputavam um mandato federal por São Paulo, depois de ser excluído da disputa presidencial. Isso, na visão do desembargador Falavinha, não tem nada a ver com a disputa que se processou no Paraná. E aí, na tese dele, ele disse lá no voto que até as pedras sabem que o Sérgio Moro não precisava de uma pré-campanha para se tornar conhecido, que a Lava Jato já tinha dado a ele essa popularidade. E aí ele tentou deslavatizar o processo, disse que não se estava julgando ali a Lava Jato pelos seus erros e pelos seus acertos, e tentou trazer o processo, a discussão, para a questão técnica vinculada a essa questão de gastos feitos na pré-campanha. E ele retotalizou os gastos e, em vez de R$ 2 milhões, trouxe para casa de 200 e poucos mil reais. Desconsiderou a despesa feita em São Paulo, considerou só a despesa feita a partir do meio do ano de 2022, lá no Paraná. E disse que não, nem de longe dá para caracterizar isso como uma despesa, um abuso do poder econômico que tenha desequilibrado a disputa no Paraná, que ele realçou que foi até uma disputa apertada, né? Agora, esse é só um voto no colegiado do TRE do Paraná. Ali há 7 juízes, portanto, ainda faltam votar 6 juízes. O próximo a votar pediu vista lá, adiando o voto dele para quarta-feira. Presume-se que ele estabelecerá um contraponto com o relator, é o que estão esperando os advogados envolvidos nesse processo, que haverá um voto que vai num sentido oposto ao do relator, opinando pela cassação do Sérgio Moro,
E aí é preciso ver como se estabelecerá a dinâmica da votação do TRE. Agora, seja qual for o resultado ali, isto vai para o TSE, como já comentamos aqui outras vezes, né? E é preciso lembrar que no processo que resultou na cassação do Deltan Dallagnol, ele foi absolvido por unanimidade no TRE do Paraná e depois foi condenado, perdeu o mandato também por unanimidade no TSE, onde também a votação se dá num colegiado de 7 magistrados, né? Então, começou o jogo, Fabiola. É preciso ver como ele vai terminar no TRE e depois isso vai para Brasília, no TSE, e aí começa outro jogo. Josias quer dar um pitaquinho sobre isso, a gente vai preparando o nosso próximo convidado a respeito desse assunto ainda. O que você queria acrescentar, Josias? Eu queria acrescentar, Fabiola, que o calvário do Sérgio Moro, que inclui aí a conclusão desse processo lá no TRE, depois o julgamento no TSE, não se limita à seara eleitoral. O próprio juiz Falavinha, que poupou o Moro lá no TRE, ele, ao tentar retirar a Lava Jato desse processo, ele citou erros, acertos, e no rol dos erros, ele incluiu a quebra de sigilo do presidente Lula, dos familiares dele, até do advogado, divulgação ilegal de áudios, levantamento de sigilo da delação do Palocci, às vésperas da eleição de 2018. E o drama do Moro, ele se estende também à área criminal, porque está sendo analisado o procedimento dele, o comportamento dele na Lava Jato, pelo Conselho Nacional de Justiça. E o Corregedor Nacional de Justiça, que é um ministro do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ele decidiu pedir a instauração de um processo criminal contra o senador Sérgio Moro. Há uma inspeção feita no âmbito do CNJ, a Polícia Federal está aferindo decisões foram tomadas ali no âmbito da Lava Jato, na época que o Moro despachava na 13ª Vara Federal de Curitiba, e há muitas dúvidas sobre, por exemplo, a alocação de recursos que foram obtidos a partir da Lava Jato, por devolução de dinheiro feito por criminosos, acordos no âmbito ali da investigação em torno da Petrobras, e há questionamentos sobre a forma como essas verbas foram destinadas na ocasião, patrimônios que foram recuperados com delatores, quadros, obras de arte. Há uma série de dúvidas que podem resultar, inclusive, num processo criminal. Então, o drama do Sérgio Moro, Fabíola, não se restringe à seara eleitoral. Ele vai além disso, chega à seara criminal, a esse processo que está correndo no âmbito do CNJ, e, no limite, isto pode resultar num procedimento cuja palavra final será dada pelo Supremo Tribunal Federal, onde o prestígio do Sérgio Moro não é dos mais altos, né? Então, o drama dele ainda vai longe, Fabiola. A gente viu que